Olá, eu sou Márcia Pugliese, numeróloga, nesse projeto maravilhoso, A Sabedoria dos Números, e hoje eu quero pedir a sua permissão para entrar na sua casa, no seu carro, no seu trabalho e com muito respeito, com todo carinho, falar juntinho de você. Um tema muito importante. Várias pessoas mandaram mensagens, e-mails, pedindo que eu explicasse um pouquinho mais sobre os números, a numerologia, o que todo esse conjunto, esta ciência pode nos ajudar. E uma coisa é fato: tudo na nossa vida é formado por letras, por números, por frequências, por vibração. Se você vê o seu nome, tem letras. A sua data de nascimento, números. Você vê o seu documento, seu RG, seu CPF, CNH, tem número. Se você vai passar um endereço para alguém, tem letras e números o seu endereço. Então, olha como tudo é regido por essas energias e às vezes fica tão no automático da vida que a gente nem percebe. A gente não se dá conta da importância que essas letras e esses números têm na nossa vida. Eu fiz algumas ilustrações, eu sei que não vai dar para pegar na câmera, mas com certeza em algum momento eu vou desenvolver alguma forma de passar para vocês e explicar que cada letra tem a frequência de um número, tem a frequência de uma cor, tem a frequência de um aroma, tem a frequência de um alimento, de uma nota musical, de um planeta. E todo número e toda letra tem símbolos. Isso é tão fantástico porque eu penso que toda essa informação é uma grande colcha, é uma colcha de retalhos e tudo acaba interagindo, sendo uma simbiose de informações. Então não pense que o seu nome é por acaso, não pense que a data que você nasceu foi por acaso. Quantas pessoas me falam: Márcia, imagina, eu era para nascer em novembro, mas adiantou e eu nasci de repente em setembro, outubro. Márcia, mas era para ser tal data, só que a minha mãe marcou uma cesariana e eu nasci antes ou depois. Pode ter certeza que tudo foi no tempo certo. Não tem nada de errado, não foi nada adiantado, até porque tudo tem uma razão de ser e uma razão de estar. E eu falo sempre que está tudo certo perante a ordem divina. Basta que nós façamos a nossa melhor parte. Fez a sua melhor parte? Confia. O que é seu por direito divino virá. Você terá acesso com certeza. E muitas pessoas também me questionam: Márcia, e aí? Né? Minha vida fica nessa mesmice, eu fico patinando na vida. Será que os números, as letras podem me ajudar? Claro que sim. A partir do momento em que você acessa o seu nome, a sua data, o potencial que tudo isso traz, o conhecimento que tudo isso traz, você com certeza vai ter ferramentas poderosas para mudar alguns aspectos da sua vida. Eu sempre falo nos programas que você precisa ter atitudes diferentes para ter resultados diferentes. Não adianta você ficar na mesmice. Certa vez eu recebi uma senhora e ela me contou uma situação da vida dela. Ela é minha cliente até hoje, tá? Mas eu tô falando que há uns 15 anos atrás, quando ela veio conversar comigo a primeira vez, ela falou assim para mim que ela era muito magoada com um pai. E ela me contou a história, a circunstância que ela viveu. E quando ela me contou aquilo, foi tão real, ela me contou de uma forma tão presente, que eu falei: nossa, acho que essa situação aconteceu ontem, a semana passada. E depois, quando ela terminou de contar a situação que magoou, que ela ficou magoada, já faziam mais de 30 anos que ela tinha passado por aquela circunstância. O que eu entendi? Que aquilo ficou tão vivo na vida dela, que ela vivenciava aquela situação 24 horas por dia, o tempo todo, a ponto daquela circunstância que ela vivenciou se cristalizar como se fosse real naquele momento. E conversando, analisando o mapa, ela conseguiu entender, compreender que se houve uma atitude, alguma coisa que a magoou,
foi o que o pai dela podia naquele momento, talvez ele nem teve a intenção daquilo. Mas para ela ficou como uma marca, ficou cristalizado com uma dor. O que eu quero dizer com isso? Quer evoluir? Quer dar certo na vida? Tem que mudar essa chave. Não adianta ficar chorando leite derramado, não adianta ficar, eu falo, né? Lambendo as feridas, no vitimismo, porque comigo, podia ter sido diferente. Sim, podia tanta coisa, mas o que você tem é o agora, ó, é o real. O que eu posso fazer hoje para mudar essa história, para melhorar esta circunstância na minha vida? E muitas vezes eu bato na tecla, né? Desde que eu comecei nessa profissão como numeróloga, terapeuta humanista, nos meus programas em geral, eu bato na tecla que o passado é uma história, não dá para mudar. O que nós vivenciamos quando eu cheguei aqui nos estúdios, o cafezinho que eu tomei, enchi esse copo d'água, já foi, é passado, não dá para eu mudar uma vírgula disso. Eu posso sim trazer as experiências desse passado para não cometer os mesmos erros agora, mas o que passou, passou. Então essa história de você ficar preso na circunstância do que foi, do que não foi, do que poderia ter sido, porque eu fiz, porque eu não fiz, porque eu podia ter feito, para. Você vai ficar patinando nessa energia e não vai sair do lugar. Bem como futuro. Futuro é um mistério, a Deus pertence. Eu não consigo mudar ou mexer no meu futuro, não dá. Depende de algo maior. Eu posso sim, no hoje, no aqui e no agora, fazer diferente para deixar uma linda história do passado e fortalecer o meu futuro, pavimentar o meu futuro. Mas não sabemos como será. Porém, o que significa o presente? Ó, esse momento, cada inspiração, expiração, cada batida do coração, está no hoje, está no aqui, está no agora. E é aqui que nós temos que fazer diferente de tudo que já fizemos. Você pensa que está patinando na vida? Você acha que está enxugando gelo? Que você está realmente no automático? Você passou o ano que nem viu, passou o dia, passou o mês, passou semana e fica nessa vida frenética? Para, respira, analisa. Pergunta para você, em todas as circunstâncias que você vivenciar, para, respira e pergunta, o que eu preciso aprender com isso? Às vezes, você precisa aprender a paciência, a resiliência, a determinação, arregaçar as mangas e ir à luta. Às vezes, você precisa aprender a silenciar, a falar. Então, cada circunstância exige uma atitude nossa. E com certeza, a gente vai ganhando como se fosse uma experiência, né? A gente vai se reprogramando para que as coisas fiquem melhores, porque a gente nasceu com esse dever e com esse direito de acessar a prosperidade em todos os níveis e a felicidade também. As pessoas também me perguntam, Márcia, o que é felicidade? Eu penso que felicidade são momentos felizes. É um apanhado de momentos felizes que vai trazendo uma satisfação, uma realização. Eu nunca peguei ninguém no consultório, nos meus programas, em torno, né, meus amigos, pessoas que eu convivo, que fala para mim que é 100% feliz. Nunca peguei. Sempre tem uma situação, uma preocupação, um aprendizado. Por isso que eu digo, são momentos felizes. E a partir do momento que a gente se propõe a enxergar a vida de uma forma mais positiva, mais, vamos se dizer, próspera, as coisas melhoram. Porque tudo o que nós pensamos, nós cocriamos. Nós somos o que pensamos. O universo nos lê, nos decodifica com aquilo que nós somos, as nossas atitudes. E as pessoas também, né? Então, imagina se eu chego aqui
nos programas toda cabisbaixa, toda, né, encolhida, puxa vida, reclamando, qual a impressão que você terá de mim? Agora, chega uma pessoa posicionada, com respeito, falando coisas importantes, boas, é uma outra visão que as pessoas têm. Por isso que a gente tem que prestar muita atenção nos nossos posicionamentos, sim. Uma coisa que eu friso muito, sempre existem ao nosso redor as pessoas otimistas, positivas e as pessoas negativas e pessimistas. Vamos supor, só para você entender como às vezes é a mesma situação com duas formas de enxergar a situação diferentes. Vamos supor que eu com uma outra pessoa, nós caminhamos calor, embaixo do sol, e chegamos aqui nesse estúdio, ar-condicionado, copo d'água para a gente poder matar a sede. E aí eu sou otimista, e a pessoa que está me acompanhando é pessimista. Eu, otimista, vou olhar esse copo d'água e vai falar: puxa vida, que bom, ainda tem meio copo d'água para eu beber e matar minha sede. A pessoa pessimista, ela vai olhar o mesmo copo que eu olhei e vai falar assim: que droga, só tem metade do copo para eu beber. Então vocês percebem que tudo é uma questão de como enxergar a circunstância, de como se posicionar perante a uma circunstância. E saiba que nada na nossa vida é em vão, né? Todas as provas são feitas para que a gente realmente possa superar. Eu falo que o universo, o planeta Terra, é uma grande escola. Uma grande escola. E cada um de nós está aqui nessa escola, numa série, num patamar, num curso diferenciado. Tem pessoas que estão um pouco mais acima, pessoas que estão um pouco abaixo, né? Mas faz parte, cada um está num patamar de evolução. E quando nós precisamos conviver com muitas pessoas, é importante entrar no seu centro de poder, no seu empoderamento, para você não se contaminar. Porque às vezes a gente acaba se contaminando com esse pessimista que olhou o mesmo copo e falou que era uma droga porque só tinha metade da água. Vocês percebem o quanto é importante esse posicionamento, esse olhar para as coisas da forma que tem que ser. E através do nome, das datas, do número, enfim, a gente consegue decodificar muitas coisas. Existem números que são mais negativos, sim, quando a pessoa usa a energia negativa. Eu mesmo tenho um monte de 7 no meu mapa, que lá atrás, eu estou falando há muito tempo atrás, eu era pessimista, eu tenho muito 7, tá? Então presta você atenção que tem muito 7 no dia que nasceu, se você nasceu em julho, se você entende um pouquinho do seu mapa e tem o 7. Enfim, o 7, por si, ele é uma energia de muita conexão, da espiritualidade, mas no negativo, ele se torna... As pessoas, né, se tornam mais pessimistas, medrosas, as pessoas são mais introspectivas, elas têm uma necessidade de isolamento, às vezes se tornam hipocondríacos. Eu me lembro que quando eu fui fazer o meu estudo pela primeira vez, quando a pessoa, a profissional, viu que o meu mapa tinha muito 7, eu devia ter uns 17 anos. Ela olhava assim e falava: nossa, você tem um 7. Olha, outro 7. Meu Deus, outro 7. Minha Nossa Senhora, outro 7. Falei: nossa, acho que eu vou sair daqui, vou morrer, né? Porque ela tá tão assustada. Mas não era, porque ela entendeu que para uma moleca de 17 anos, aquele 7 era muito pesado. E era mesmo. Só que quando esse 7... eu entendi o que era esse 7 na minha vida, que é estudioso, é se aprofundar no conhecimento, é buscar a espiritualidade de uma forma positiva, de uma forma filosófica, quântica, integrativa, né? Saindo dos dogmas, dos pesos, padrões de crenças, as coisas fluem. Então você que está aí me ouvindo, você que está me seguindo, você que está me acompanhando, saiba que tudo tem jeito. Essa história de que meu nome é ruim, minha data é negativa, eu escuto muito isso ao longo da minha caminhada. Não é real. Todos nós temos tanto as
coisas muito positivas nos nossos nomes, letras e datas, quanto negativas. A escolha é sua, né? O que você quer viver disso? E pode ter certeza que você terá todas as chances e as ferramentas corretas para usar na sua vida e fazer toda a diferença. Então, qual que é a dica, né? Eu penso que todas as pessoas, uma vez na vida, seria importante fazer um estudo numerológico, um estudo astrológico, passar por algum terapeuta que direciona. Presta atenção no profissional que você procura, que você acessa, né? Porque existem profissionais e profissionais. Assim como num hospital, num fórum, num hotel, numa viagem, tem pessoas muito qualificadas, pessoas que realmente são excelentes profissionais, também tem aqueles que não são tão qualificados assim. E eu tenho uma mestra querida, que já é uma estrela no universo, Janete Rossi, que uma das primeiras aulas que eu tive com ela sobre a numerologia, ela olhou para mim e falou assim: Marcinha, quando você fizer um mapa de alguém, presta atenção nas suas palavras, porque uma palavra você ergue um ser humano, e com uma palavra você pode jogar a pessoa para o fundo do poço, e é real, né? Naquele momento que eu fiz o meu primeiro mapa, aos 17 anos, se eu não fosse buscar, estudar, talvez eu teria saído comprometida dessa consulta, né? Porque, ou bem ou mal, a pessoa que fez o mapa para mim ficou um pouco assustada com a minha composição de mapa. Mas eu fui estudar, eu não aceitei aquilo. E eu brinco que eu fiz do limão a limonada, né? Então, por isso que eu estou aqui, por isso que eu fiz uma transição profissional, deixei as minhas duas profissões para me tornar numeróloga, porque é o que eu sei fazer de melhor, é passar o conhecimento. Não me pergunta, né, como. Os números sempre falaram comigo desde criança, eu sempre tive uma facilidade em decodificar, em analisar os números, mas como boa virginiana que sou, como muito 7 que tenho, que sempre prima pela qualidade, eu fui estudar, fui aprofundar conhecimento, procurei profissionais brilhantes, incríveis, que me passaram o conhecimento verdadeiro, né? Tanto da numerologia pitagórica, cabalística, a numerologia oriental. Eu aprendi muito com judeus e árabes, que eles usam até hoje a numerologia na vida prática. Fui entender que tem a numerologia maia, asteca, inca, e descobri há pouco tempo que tem a numerologia andina, dos Andes, aqui pertinho no Chile, né, que vários povos e várias culturas utilizaram a sabedoria dos números e das letras para a evolução, para o caminhar, né, daquela civilização, daquela cultura, daquele povo. Então é muito importante a gente saber que não é por acaso que tem letra, que tem número, que tem nome, não é por acaso. Você já parou para pensar nisso? Então, eu acho que o convite é esse, né? Nesse momento, nesse início de novo ciclo, é entender o porquê do porquê das coisas, mas não como algo muito esmiuçado, muito que te prende a dogmas e a prisões emocionais. Não, é ir a fundo das coisas, o conhecimento, para você realmente se autoconhecer e você tomar posse das potencialidades que o universo te proporciona, porque o universo é maravilhoso, é abundante, tá tudo aí à nossa disposição. Eu falo que eu aprendi numa escola filosófica que nós temos bolsões de energia, né? Então, tá tudo aqui impermeado, tudo em dimensões. Existe o bolsão da alegria, da felicidade, da tristeza, do medo, da escassez. Eu digo que a grande maioria vibra muito no bolsão do pouco da vida, da escassez. A partir do momento em que a gente fica com medo, tem dúvida, fica pré-ocupando espaços que ainda não são reais, que não estão preenchidos, a gente está preso na escassez, porque a gente não confia na abundância do universo. E existe sim o bolsão da abundância.
Ele é fato, porque o universo, ele tem leituras ao nosso respeito. Então eu vou explicar aqui a grosso modo para você entender como funciona, né? Para que, quem sabe, vire uma chave poderosa para você e você consiga virar esse ciclo, esse novo momento planetário com chave de ouro. O universo tem leituras. Vamos supor que eu estou nessa circunstância. É o que eu tenho, não é o que eu quero. E eu estou aqui, ó. Aí eu chego nessa circunstância, reclamo, né, falo mal, fico com raiva, pobre de mim, coitado de mim. O que o universo vai entender? Eu sou pouco, tenho pouco, então combina, tem ressonância. Fica lá, minha filha, não tem como. Você está com esta vibração. Porque não são os opostos que se atraem, os opostos se complementam. Quem se atrai são os semelhantes. Porém, é o que eu tenho, não é o que eu quero para minha vida, mas eu sou grato à oportunidade que o universo está me dando de aprender. Eu vibro positivamente, eu agradeço, eu faço as coisas com amor, sabe? Eu me dedico, eu dou o melhor de mim, eu faço as minhas orações, as minhas conexões. E o que o universo vai entender? Que eu sou muito para estar nesse pouco. E é quando portas começam a se abrir, circunstâncias começam a acontecer. Eu tive um caso no meu consultório muito emblemático, apesar vários, né? E eu vou escrever um livro sobre todos os casos que passaram por mim, já tenho autorização de vários. Uma pessoa me ouviu na rádio e passou no consultório e falou: Márcia, eu estou numa situação tão difícil, eu estou desempregado há muito tempo. E eu vim fazer a consulta, e esse valor que eu vou pagar a sua consulta é a conta de luz que eu preciso pagar para os meus filhos não ficar no escuro. Quem me conhece sabe que eu ia negociar, eu não ia, né? A gente dava um jeito, enfim. Mas aquela pessoa veio tão aberta, com a vontade de se conhecer, de entender o momento numerológico que estava vivendo, que eu acabei a consulta. Faltavam uns minutinhos, eu estava encerrando, pegando os papéis, imprimindo, tal. Começou a tocar o celular dessa pessoa, insistentemente. E eu falei para ele: atende. Ele falou: não sei nem quem é, não tá dando um número desconhecido. Eu falei: não, atende, tá insistindo muito. E depois de muito falar, esse moço atendeu o telefone e era uma empresa que ele tinha feito uma seleção 6 meses antes daquele momento, que ele nem lembrava mais, ele achava que não dava mais, e essa empresa estava chamando ele para voltar na segunda-feira, ir na segunda-feira, passar pelo exame médico, que ele tinha sido aprovado e que ele ia começar um emprego novo. O que eu quero dizer com isso? Ele foi tão aberto, ele se dedicou a compreender o momento que ele estava vivendo, e o universo entendeu que ele era muito para estar naquele pouco. E foi aonde abriu oportunidades. E isso pode acontecer com você. Isso não é um caso isolado. Não. Quando a gente se abre para as oportunidades, quando a gente agradece. Eu falo muito aqui, não vou cansar de falar, que quando a gente agradece, a graça desce. Né? Por isso que tem algumas religiões orientais, filosofias orientais, que eles não pedem, eles agradecem. Sheshonoye é assim, né? Para quem conhece, já agradece realizado, porque o universo entende isso. Se você está agradecendo é porque você tem, e o universo manda mais. Agora, se você reclama, o que significa reclamar? Você está clamando de novo a sua reclamação. Então fica naquele ponto do universo, deixa lá. É reclamão? Deixa lá, fica lá. Naquele marasmo, patinando, enxugando gelo e não indo para frente, né? E isso não é pecado, isso não é castigo. Tira isso da sua cabeça. Isso é ressonância. O universo, ele é justo e ele vai trazer para você exatamente aquilo que você vibra, não aquilo que você fala, muito menos aquilo que você reclama. O universo vai trazer o que você realmente é. Tá? Então isso é importante. Por isso, pensa, vamos virar essa chave.
né? Vamos fazer o estudo numerológico, vamos compreender melhor quem a gente é, quais as potencialidades que a gente tem. E eu vou ficar muito feliz se você se inscrever no meu canal no YouTube, que é o Márcia Pugliese Oficial. Também me seguir no Instagram, que é o marciapugliese.oficial. Você quer mandar uma mensagem de voz ou de texto para fazer a sua consulta, cursos de numerologia? Eu vou passar o código do Brasil, porque muitas pessoas estão nos acessando de fora, que é o 55, tá? O Brasil é 55. 11 é São Paulo. E o WhatsApp é o 975591469. 975591469. Tá? Vou ficar muito feliz em ter esse retorno de você. Tá? Eu vou ficar muito honrada de você realmente se inscrever nos meus canais e me seguir no Instagram. E eu sei que a gente está quase chegando nos minutos finais do programa. Lembrando que em abril eu estarei no 2º Congresso Metamorfose da Alma em Lisboa. Eu vou passar todas as especificações para que vocês, de repente, possam comparecer. O pessoal de Portugal, eu tenho muito cliente em Portugal que está esperando há tanto tempo, né, a minha ida até Portugal. Então, vai ser 18 e 19 de abril, vai ser no seminário Torre da Guilha, que é um local muito próximo ali de Lisboa, e vai ser um final de semana memorável, porque muitos terapeutas estarão presentes, passando conhecimento e interagindo com todos vocês. Também vou ficar muito feliz se você adquirir o e-book que ensina você a cor pelo seu nome do ano inteirinho de 2026. É um e-book prático, informativo. Você vai poder fazer tanto o seu nome quanto das pessoas próximas, dos seus familiares, porque todos nós, pelo nosso nome, temos uma cor correspondente. O meu caso é o violeta, pelo 7 que tenho, e o pink. Então, sempre que eu posso, eu tô com uma pedra, eu tô com algum acessório, capinha do celular, às vezes um alimento. Tudo isso nos ajuda a conexão melhor com as letras, números e cores. Lembra que eu comecei o programa falando sobre isso? Pois é, então a gente tem que saber a cor favorável para que a gente fique numa frequência favorável para a vida. E vou me despedindo, agradecendo demais a oportunidade de estar aqui. Gratidão eterna aos meus pais, presente de Deus, filho maravilhoso. A todos vocês que nos seguem, que nos acompanham nesse projeto lindo, a sabedoria dos números, sempre trazendo muito conteúdo, informações preciosas para que você possa virar essa chave na vida. Tá bom? Eu agradeço a oportunidade mais uma vez. Até a próxima vez, vai ter muita coisa boa. Fiquem ligados aqui conosco. Uma semana de luz, de paz, de bênçãos, com tudo aquilo que merecemos e precisamos, e até a próxima.